Hoje eu trouxe para vocês um pedacinho do meu exame genético para a gente aprender a interpretar o fator de risco para Alzheimer relacionado à APOE. A interpretação da APOE depende da avaliação de dois polimorfismos, de duas variações genéticas. A APOE, então, na verdade, é um haplótipo, uma combinação de genótipos que estão na mesma região do DNA. Esse gene APOE codifica uma apolipoproteína plasmática que vai desempenhar um papel muito importante no metabolismo dos lipídios e também no transporte do colesterol. Dependendo do tipo de APOE da pessoa, ela vai ter maior ou menor afinidade pelas lipoproteínas. Isso faz com que o metabolismo de gorduras no corpo dela mude e, dependendo de como ela utiliza essas gorduras e colesterol, isso vai influenciar o risco cardiovascular e também o risco de neurodegeneração. Então, a pessoa que tem a isoforma da APOE E4 tem um risco quase 15 vezes maior de desenvolvimento de doença de Alzheimer. Poucas pessoas na população apresentam essa isoforma, apenas 2,94% das pessoas. E mesmo que a pessoa seja APOE4, ela não necessariamente vai desenvolver Alzheimer, porque o Alzheimer vai depender também de outros fatores de risco, se essa pessoa faz atividade física ou não, se dorme bem ou não, se é muito estressada ou não, se faz leituras ou não, e assim por diante. Outra isoforma é E3, E4. Essa pessoa tem um risco também um pouquinho maior de desenvolvimento de Alzheimer, cerca de 3,2 vezes maior, e as pessoas E2, E4, cerca de 2,6 vezes maior de desenvolvimento de doença de Alzheimer, de acordo com essa análise do gene APOE. As pessoas E3 e E4 são as mais comuns, 41,51% das pessoas são esse tipo de isoforma, apresentam essa isoforma, e 4,93% das pessoas apresentam a isoforma E2 e E3. A minha isoforma é E3, que é considerada uma isoforma neutra para desenvolvimento de Alzheimer. 40,59% das pessoas têm a mesma isoforma que eu. E existem as isoformas consideradas protetoras, que são as isoformas E2, seja E2 ou E2 E3. Essas pessoas, de acordo com a análise desse gene APOE, apresentam um risco 40% menor de desenvolvimento de Alzheimer. A isoforma E2 é mais rara, apenas 0,24% das pessoas apresentam essa isoforma, e a isoforma E2 E3, 9,69% das pessoas. Mas veja, existem muitos outros fatores de risco. A pessoa pode ser E2, mas ter sofrido um importante traumatismo craniano e por isso ter desenvolvido algum tipo de demência. As doenças que nós apresentamos durante a vida, elas sempre são uma combinação de genética e fatores ambientais. E além disso, existem outros fatores de risco que são importantes da gente controlar. Por exemplo, eu sou E3, que é considerado um fator de risco neutro ou normal. Nós podemos analisar outros genes que vão complementar esse nosso conhecimento sobre a APOE. Por exemplo, quem tem alterações genéticas que aumentam o risco de doenças coronarianas precisam tomar mais cuidado, porque se essa pessoa começa a desenvolver placas de gordura nas artérias, a oxigenação, não só do coração, mas também do cérebro, vai ser afetada. Isso é um fator de risco para Alzheimer. Então, apesar de eu ser APOE3, eu tenho um alto risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana. Os genes analisados para que tenhamos esse resultado em relação a fatores de risco ou a suscetibilidades não são aleatórios, eles vêm de pesquisas. Então, essa pesquisa aqui, publicada em 2018, identificou 64 posições nos cromossomos que ajudam a explicar esse fator de risco para a doença arterial coronariana. Então, os testes genéticos vão analisar justamente esses locais, essas posições dentro dos cromossomos. Então, existem posições relacionadas ao cromossomo 1, que estão relacionadas à doença coronariana, no cromossomo 10, no cromossomo 11, cromossomo 12 e assim por diante. E tudo que está marcado aqui em rosinha é porque eu tenho uma alteração genética justamente que aumenta o risco de doença arterial coronariana. Agora, não é porque nós temos o fator de risco genético que necessariamente vamos desenvolver a doença. Os fatores ambientais e de estilo de vida, nesse caso, são 4 a 5 vezes mais importantes do que a própria genética no desenvolvimento dessas doenças. E para a prevenção de doença arterial coronariana, nós temos que adotar uma dieta saudável,
com menos gordura saturada, menos sódio, aumentar a atividade física, manter um peso saudável, não fumar e controlar colesterol, pressão arterial e quantidade de açúcar no sangue. Nós não podemos mudar a genética, mas podemos controlar esses fatores de estilo de vida, que vão contribuir para a nossa epigenética, para o que está acima da genética e o que influencia a expressão desses genes. Se você quiser fazer a análise do seu exame genético, marque uma consulta, ou se precisar conversar sobre um exame genético que você já tem, ou sobre os seus fatores de risco familiares e como prevenir doenças, o meu site é andreatorres.com/consultoria.